E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero comentar um pouco, a respeito do perdão, a respeito das mágoas, dos ressentimentos, dos ódios e dessas intrigas que as pessoas às vezes acaba caindo, nesse ressentimento, nessa mágoa. E isso prejudica muito, o nosso caminhar na vida, Uma pessoa que tem esse rancor, que guarda esse ressentimento forte, essa mágoa muito grande de outra pessoa, é muito ruim isso aí, É muito ruim para a própria pessoa. Às vezes, a outra pessoa de quem você tem, de que alguém tem um ressentimento, não está nem sabendo às vezes, mas a pessoa não consegue dormir direito, a pessoa não consegue viver direito, Tudo que vai fazer acaba remoendo, aquela mágoa, acaba comentando aquele ressentimento. E isso é muito ruim, isso atrapalha muito, o nosso caminhar, como eu já falei, e atrapalha muito também, a própria saúde. A própria saúde. E para aqueles que é cristão, para nós que somos católicos, quando a gente reza, o Pai Nosso, tem aquela parte que a gente diz, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos, a quem nos ofendeu. Então quer dizer que a gente está falando para Deus perdoar os nossos pecados da maneira como a gente perdoa, Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Ou seja, se a gente não estiver perdoando, se a nossa maneira de perdoar está muito baixa, nós não estamos perdoando uns aos outros, e assim mesmo a gente está pedindo a Deus para ser perdoado. Então, fica difícil, fica difícil de entender, essa oração. Eu vi uma palestra há um tempo. O palestrante era um bombeiro, um militar, um bombeiro. E eu achei muito interessante uma coisa que ele falou. Quando ele chegava, em um local de um acidente, onde tem alguém ali ferido, um acidente, ele explicando lá na palestra dele que qual é a primeira visão que ele precisava fazer. Qual a primeira coisa que o bombeiro, ao chegar ali em um acidente, precisava se policiar, precisava praticar aquilo. Eu achei interessante, essa colocação que ele fez. Ele disse, a primeira coisa é tentar diminuir a dor daquele paciente, Tentar não aumentar aquela dor. Porque se uma pessoa que não tiver experiência, tem alguém caído, machucado em um acidente, se uma pessoa que não tem experiência vai fazer o quê? Vai puxar a pessoa de todo jeito, vai virar a pessoa de todo jeito e pode causar uma dor maior, Pode causar um sofrimento maior para aquele paciente. Então, eu achei muito interessante isso que esse bombeiro falou. Quando chega no acidente, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar diminuir aquela dor, ou pelo menos não aumentar aquela dor. Se a gente levar isso para o campo espiritual, para as mágoas que a gente está falando aqui, para os ressentimentos, é parecido, Por exemplo, quando chega um irmão para você se lamentando de outra pessoa, Se lamentando, contando as suas mágoas, contando o que alguém fez, E você escuta aquilo ali. Se a gente levar em conta o que esse bombeiro falou, ao invés de aumentar aquela dor, ao invés de dizer, nossa, é mesmo, esse irmão fez isso, nossa, que covardia, nossa, que cara sem futuro, isso é isso mesmo, ele é assim mesmo, entendeu? Em vez de colocar mais lenha na fogueira, em vez de aumentar, aquela dor, em vez de diminuir, você aumenta aquela dor, Coloca mais lenha na fogueira, como se diz, não é verdade? E às vezes a gente passa por isso no dia a dia. Chega alguém para comentar suas lamentações, para fazer ali suas lamentações, e muitas vezes, ao invés de alguém, pelo menos não aumentar aquela mágoa, com outras palavras, pelo menos ouvir no silêncio, mostrar que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, como diz o apóstolo Paulo, e sim contra os espíritos
imundos, né? Ao invés de ou diminuir, ou pelo menos não aumentar, já tem feito um grande favor, não é verdade? Mas o que acontece é que as pessoas às vezes aumentam, né? Coloca mais lenha na fogueira. Como eu falei, vem comentar sobre um irmão, e a pessoa que está ouvindo aquilo, né, vai dizer, não, ele é assim mesmo, ele não presta, né? Ele entende? Vai aumentando, vai colocando lenha na fogueira. Então, meus irmãos, eu acho que diante dessa realidade que é, né, o sofrimento da mágoa, quem está muito ressentido, muito dolorido, sofre com aquilo. E quando vem falar, quando vem comentar com você, se a gente consegue, pelo menos não aumentar ou diminuir aquela dor, porque aquela pessoa está sendo ali, né, um paciente, aquela pessoa ali está sofrendo aquele acidente, né? Aquela mágoa, aquele ressentimento, a pessoa está sofrendo aquilo ali. Então, ao invés de aumentar, se a gente procurar ou diminuir, ou pelo menos não aumentar, né? A gente tem feito um bom papel, né? A gente tem feito um bom papel, ao invés de aumentar aquela dor da pessoa, né? Colocando mais lamentação. E quando a pessoa tem o vício da bebida, é pior ainda. A gente sabe que quando começa aquela lamentação, quando você bebe um pouquinho de bebida alcoólica, né? Que começa aquela lamentação, tende só a aumentar, até chegar aquela pessoa ficar bêbada, né? Ficar ali com aquela murmuração. Quer dizer que é um acidente na vida da pessoa. E é muito bom encontrar pessoas que sejam, né, equilibradas, que tenham um bom senso, né? Para não aumentar esse acidente que aconteceu, né, meus irmãos? A gente sabe que a mágoa, o ressentimento, né, o ódio tem se infiltrado dentro das casas, tem, né, destruído as famílias. Quando junta o vício da bebida, o vício de algumas drogas, isso, né, tem piorado demais no seio da família, né? O inimigo tem conseguido, né, avançar muito na destruição das famílias. E passa tudo por isso, passa por esse ressentimento. Às vezes é coisa tão pequena, às vezes a gente vê irmão intrigado com o outro, que parece coisa de criança ainda, né? Parece briga de criança ainda. Brigas. Quando você vai olhar a origem da briga, a origem da discussão, a origem daquele ódio, é relativamente pequeno, né? Aquilo não é para aquilo tudo. Faz, como se diz, né? Faz uma tempestade com meio copo de água, faz uma tempestade grande, né? A alardeia muito grande. E vai encontrando um terreno fértil, né? Vai sair falando, sai lamentando. E como eu falei, as pessoas vão aumentando mais ainda, né? Próprios irmãos, às vezes, vai aumentando o ódio mais ainda contra o outro irmão. Vai alimentando aquilo. Então, como disse esse bombeiro, quando você chegar diante de um acidente, a primeira coisa é analisar o ambiente e se esforçar para não aumentar aquela dor, né? Se não puder diminuir a dor daquele paciente, não aumentar. Pelo menos já tem feito um bom negócio. Beleza, meus irmãos? Então é essa a mensagem que eu deixo nesse vídeo. Para que eu e você, a partir do dia de hoje, ao depararmos com esses acidentes, com essas mágoas, com alguém querendo desabafar, a gente tenha um ouvido atento, né? E tenhamos cuidado com aquilo que a gente vai falar para não aumentar aquela dor. Beleza? Então essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, né? Deixa aí um comentário, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal, né? Compartilhe, se for possível, com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.